Oi, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de contar uma história para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a história do homem e a cobra. Conta-se uma história de que um homem estava numa ilha e foi picado por uma cobra. Ele tinha duas opções diante dele. Uma, ir atrás de um antídoto, né? Ou procurar a cobra. E ele escolheu procurar a cobra. Quando ele encontrou aquela cobra, ele ficou se perguntando para a cobra por que ela tinha feito aquilo, por que ela escolheu ele. E pouco tempo depois de ele ter encontrado aquela cobra, de ter começado aquele diálogo, ele acabou falecendo. A questão aqui é: quantos de nós passamos por desafios, passamos por momentos de tribulação, de frustrações, e ao invés de procurarmos crescer com aquilo, vamos procurar o porquê daquilo. Ou seja, nos colocamos na posição de vítima. Ah, por que fulano fez isso comigo? Por que eu fui traída? Por que eu tomei um golpe financeiro? E aí eu fico na posição de vítima. Eu não procuro saber aquilo para eu aprender, para eu viver, para eu crescer mais. Não. Eu vou buscar aquilo como uma justificativa do porquê eu estou naquela situação e não faço nada para melhorar. E o que vai acontecer? A morte. Uma morte em vida. É o que muitos de nós estamos vivendo hoje. Nos colocamos na posição de vítima, de coitadinhos, e ficamos ali, na posição de vítima, apenas sofrendo, ao invés de pararmos, olharmos para o todo, né, toda aquela situação e buscarmos entender o que está acontecendo. E é assim que muitas pessoas entram em depressão, entram em ansiedade, entram em outras doenças, outros traumas, outros transtornos, compulsões alimentares, compulsões por compras, compulsões sexuais e muito mais. Por quê? Porque eles ficam na posição de vítima. Sim, naquele momento que aconteceu aquela situação, talvez você tenha sido sim a vítima, mas a partir do momento que a situação acabou, é preciso que nós nos revestimos de responsabilidade para seguir adiante, tomamos a rédea da nossa vida para resolvermos aqueles problemas, aqueles desafios. Porque se estamos lá, é porque temos a capacidade de resolver. É o que eu falo, se você para na posição de vítima, você vive realmente uma morte em vida. E aí é aquela questão que muitos falam, não é vontade de morrer, é vontade de não viver. Você mergulha no sofrimento, você mergulha na tristeza. E aí você fica naquilo, né? Naquela posição ali que não tem... Você não enxerga mais saída, você não enxerga mais luz no final do túnel. Você acha que a vida não faz mais sentido, não vê mais brilho. E é essa a proposta da minha técnica, né? Essa é a proposta das minhas terapias. Por quê? Eu sou master terapeuta, né? Terapeuta emocional. Eu ajudo as pessoas a se entenderem como ser humano, a mergulharem mais para dentro, a se resolverem mesmo. Ou seja, eu conduzo a pessoa a ver todos os problemas de fora para dentro. Ou seja, eu olho para aquele problema, para aquele desafio, não numa posição de vítima, mas numa posição de protagonista, com a intenção de resolver aquilo comigo, para que eu fique em paz, para que eu viva bem, sabe? E aí, é como a gente fala, né? Os desbloqueios emocionais. Vou conduzindo a pessoa através de uma escuta ativa, de uma conversa linear, vou conduzindo essa pessoa ao entendimento do que aconteceu com ela. E através da técnica que a gente usa, que é a terapia de reprocessamento generativo, os desbloqueios eles vão acontecendo. E à medida que a pessoa vai aprendendo, vai lidando com aquilo de uma forma mais educativa, digamos assim, porque nós usamos muito a neuroplasticidade, uma psicoeducação, aí a pessoa ela sai daquela posição de vítima, começa a entender todo o processo e começa a assumir as rédeas da sua vida. Então, assim, o ideal não é ir lá e, por que aconteceu isso comigo? A vida é injusta, eu não aguento, eu não mereço. Não, a ideia aqui é, tá bom, aconteceu isso comigo, o que eu tenho que aprender com isso? E ir lá e resolver. Chorando, mesmo chorando, né? Porque é desafiador mesmo, às vezes a gente passa por desafios que doem muito na gente.
Mas não podemos ficar parados ali o tempo todo. Precisamos continuar caminhando mesmo chorando. Entende? Então esse foi mais um vídeo, uma dica, né? O homem e a cobra, né? Espero que você tenha gostado. Por favor, curta e compartilhe esse vídeo. Ajude o nosso canal a crescer. Aqui tem conteúdo de valor para você. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.